essa crise toda gerada pelo Covid-19, certamente todos estamos passando por diversas ondas, né? Que é um termo que tem sido muito usado. Num primeiro momento, a gente aqui pelo FIENG Competitiva quis trazer vários conteúdos ligados a finanças, a vendas, mas como um dos 3 pilares temáticos do próprio programa, o tema de gestão ele é fundamental para que as empresas consigam não só passar por esse momento, mas ter um horizonte aí de médio e longo prazo. E a gente falar um pouquinho sobre revisão do modelo de negócio, de repensar, né, ou pensar o seu modelo de negócios é fundamental. Nós não estamos aqui falando que necessariamente todas as empresas vão mudar o seu modelo de negócios, mas acho que num momento como esse é fundamental, como eu falei, fazer uma análise sobre isso. E a gente precisa fazer essa análise considerando aí ferramentas que são fundamentais para isso. Nós vamos falar aqui um pouquinho delas, né, questões ligadas a plano de negócios, e por que não fusões, aquisições, né, juntar aí a sinergia que algumas empresas podem ter para seguir o caminho do novo normal que a gente vai ter pós-pandemia. Bom, sem mais delongas aqui, a gente vai seguir, né, lembrando que dentro da nossa dinâmica do FIENG Competitiva aqui das nossas palestras, após a apresentação que a gente vai ter aqui, eu faço uma rápida apresentação do programa para aqueles que ainda não conhecem e que não participam, para que possam fazer adesão e participar com a gente. E na sequência já abro para as perguntas que vocês vão nos fazer aí. Eu passei para mim que eu estou sem o passador aqui. Ah, está aqui com a Gabriela, desculpa. Obrigado. Bom, eu vou adiantando aqui de qualquer forma, enquanto a gente passa, para que vocês, lembrando, para que vocês façam as perguntas sempre pelo chat da Web TV aí. Vocês podem então colocar as dúvidas de vocês. Às vezes vocês não vão ver o histórico do bate-papo, mas não preocupem, as perguntas de vocês vão estar sendo vistas aqui pelo nosso pessoal. E também pelo nosso WhatsApp, que é o 31 99862 4075. Então podem e devem fazer as perguntas aí. Hoje a gente vai ter aqui, pessoal, para falar um pouco desse tema, a Gabriela Ferreira Franco, a nossa Gabi. A Gabi é aqui do próprio IEL, do Instituto Evaldo Lodge, onde a gente está lotado dentro do sistema FIENG. Ela é gerente de inteligência competitiva. Entre outros, ela é mestre em inovação tecnológica e propriedade intelectual pelo FMG. Já atua nessa área de inovação e propriedade intelectual há 17 anos, né, advogada. Então, já tem uma experiência bem grande, né, trabalhou aqui quando era gerência de inovação e agora esse tema de inovação está ligado a essa parte de mercado, de alguma maneira, dentro da lógica da gerência de inteligência competitiva. E para fazer aí um bate-papo com ela, a gente tem também aqui outra advogada, a doutora Priscila Spadinger, especializada em M&A, que é o termo em inglês justamente para fusões e aquisições. Ela é especializada pelo INSPER, de São Paulo. Também tem uma série de outras formações ligadas ao tema. E alguma curiosidade aqui é que ela é fundadora de uma startup e cofundadora de outra, né? Da startup Adéria, fundadora e cofundadora da startup Mulheres Elétricas. Então, vou passar a palavra para a Gabriela. Ela começa fazendo uma explanação e aí, na sequência, a doutora Priscila já faz a conexão e a gente vai fluindo aqui nessa conversa, ok? Fique à vontade, Gabi. Sim, vê se está funcionando direitinho. Bom, Tadeu, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar discutindo um tema tão relevante aqui na atualidade. Eu acho que o contexto atual facilita e favorece reflexões sobre o modelo de negócio da minha empresa. Então, a gente vai tratar um pouquinho aqui de inovação. E começar a falar que inovação não é algo natural, não é algo que a evolução humana, que sejamos propícios a sermos inovadores. Muito pelo contrário, as repetições, as zonas de conforto, elas são mais favoráveis e facilitam que as pessoas atuem. Então, os caminhos neuronais repetitivos, eles fazem com que o ser humano seja pouquíssimo propício a ser inovador. Então, o nosso bate-papo aqui ele começa para colocar que o ser humano não tem a inovação como algo natural para si.
Tanto é que essas repetições dos caminhos neuronais fazem que, eventualmente, num final de semana, quando você está indo para a casa da sua mãe, por exemplo, você repita um trajeto do trabalho, porque aquelas repetições fazem com que a gente repita ações de forma praticamente automática. Então, inovação não é algo natural das pessoas. No que se refere à inovação, a parte conceitual, tem muitas explicações do que seria inovação. Então, existe um conceito de geração de mais e melhores notas fiscais, exploração com sucesso de novas ideias, um conceito bastante simplista de fazer o mesmo de forma diferente. Então, existem vários conceitos de inovação, mas o consenso no que se refere à tratativa de inovação é que, para falarmos em inovação, eu tenho que ter um mercado, tem que comprar a minha ideia, eu tenho que ir com esse projeto para o mercado precisa captar e perceber valor no meu projeto e eu tenho que ter o sucesso. O sucesso muitas vezes está ligado à geração de receita ou redução de custos. Então, eu tenho que ter sucesso comercial no mercado para a gente falar em inovação. E, nesse sentido, a gente pode diferenciar inovação de criatividade. Vocês podem ver que tem várias ilustrações de invenções criativas, mas que não necessariamente foram para o mercado e geraram sucesso. Então, tem um macacão de esfregão do neném, um funil para pingar colírio nos óculos. Então, são invenções criativas, são inventos de fato, mas que não foram para o mercado e tiveram um sucesso, proveito financeiro, que é um conceito que está inerente à temática de inovação. E deixar claro para vocês que criatividade não é um dom divino que as pessoas têm. As pessoas não nascem criativas. As pessoas desenvolvem atividades para se tornarem criativas. Existem várias sugestões de trabalhar a sua criatividade, como, por exemplo, mudar a rotina, mudar o trajeto que você faz para o seu trabalho, ler conteúdos diferentes da sua área de formação ou do setor que você atua. São alguns dos exercícios que vão propiciando com que eu tenha mais criatividade e tenha mais a matéria-prima que vai gerar inovação. Então, não se preocupem em criar chancelas no sentido de não sou uma pessoa criativa. Criatividade ou inovadora. A criatividade e a inovação é algo que deva ser trabalhado, é algo que você deve escutar o mercado, o que o mercado demanda, quais são as atividades que eu tenho que fazer internamente para que eu me torne uma pessoa mais criativa. Então, o que é importante a gente colocar é que a criatividade não é um dom divino, as pessoas não nascem criativos. No que se refere à inovação, existe um senso, né, comum que as pessoas entendem que inovação está muito relacionada à tecnologia. Existem várias modalidades de inovação. Uma delas, sim, é a tecnológica, quando eu desenvolvo um produto novo, um chip, um celular, um medicamento, o telefone, né, como está ilustrando aí, desde 1870, quando o Graham Bell desenvolveu o primeiro telefone, até os atuais smartphones, iPhones que existem aí de última geração, são de fato inovações de produto ou de processos. Quando eu combino processos, logísticas diferenciadas, eu posso também estar otimizando numa forma de inovação de tecnologia que pode ser de produto ou de processo. Existem inovações organizacionais, como, por exemplo, hoje está todo mundo, eventualmente até pautas que não eram de home office ou teletrabalho antes da Covid, não eram pautas de discussões dentro da empresa. E hoje as empresas tiveram que, na marra, discutir a questão do teletrabalho e home office. Então, essa nova forma de atuação, no aspecto organizacional, é uma inovação, também sob a ótica de inovação organizacional. Então, também é uma temática de inovação onde as instituições e empresas podem refletir e atuar. Existe também uma inovação de marketing. Existe um case da Havaianas, que antigamente era um chinelo voltado para a classe C e D, né, de mais baixa renda, e no que se refere a posicionamento de marketing, reflexão de marketing, a empresa ela reestruturou o posicionamento do produto. O produto, de certa forma, é o mesmo, eventualmente tiveram cores e modelos e tonalidades diferentes, mas com base no mesmo produto. Hoje, por meio de uma inovação de marketing, a Havaiana está posicionada como produto que atende também classe A e B. Então, uma inovação de marketing que a empresa Havaianas
conduziu para o reposicionamento do produto dela. Agora, um modelo muito em voga e que está sendo muito questionado e discutido e com cases de muito sucesso, que é inclusive a pauta hoje, né, da nossa conversa, é a inovação do modelo de negócio. Existem formas de reflexão do meu modelo de negócio, da proposta de valor que eu quero entregar para o mercado, por meio de discussões e pautas de inovação. Então, o que é um modelo de negócios? Um modelo de negócios nada mais é do que a forma com que a minha empresa cria um determinado produto ou um serviço, emprega esse produto ou serviço no mercado e eu capturo valor com esse produto lá no mercado. Seja ele para um nicho de cliente ou para o mercado específico que eu vá atuar. Então, dando um exemplo bastante rápido, um restaurante por quilo, ele entrega o quê? Né? Teoricamente, a gente rapidamente responderia que a proposta de valor de um restaurante por quilo seria entregar comida. Mas não é necessariamente a proposta de valor de todos os restaurantes por quilo. Muitos dos restaurantes entregam tempo. As pessoas que procuram um restaurante por quilo, elas querem agilidade, elas querem almoçar muito rápido porque elas têm que voltar para o trabalho, para participar de uma reunião. Então, a proposta principal de valor de um restaurante por quilo não é a comida necessariamente, e sim o tempo que eu vou despender para passar aquela refeição lá. Então, eu como dona de um estabelecimento de restaurante por quilo, se eu investir num chefe francês para fazer uma comida mais gourmetizada, entregar uma refeição mais elaborada, pode ser que o meu investimento eu não tenha retorno, né, deste investimento que eu vá fazer. Pode ser que se eu investir na logística, na entrada, na saída, no serviço mais ágil, eu tenha o valor da minha entrega, do meu modelo de negócio mais percebido pelo meu consumidor-alvo. Então, o modelo de negócio, ele não é tão óbvio no setor, no meu nicho de atuação empresarial. Muitas vezes o modelo de negócio ele é intrínseco ao produto principal que eu entrego. Então, nesse caso de um restaurante por quilo, o modelo de negócio não está focado na comida, e sim no tempo. O meu usuário ele busca uma agilidade e não necessariamente uma qualidade, uma gourmetização no produto que eu estou vendendo diretamente. Então, convido vocês a algumas reflexões, né, empresários de todos os setores e de todos os portes, a fazerem algumas reflexões sobre a sua empresa. Como eu, empresário hoje, dentro do meu negócio, eu tenho algumas reflexões de criação, entrega e captura de valor. Como é que eu estou hoje posicionado e estruturado para criar, gerar, entregar e capturar valor do meu negócio? E outra reflexão interessante é como os meus recursos internos, sejam eles pessoais, materiais, tecnologias, infraestrutura, estão relacionados entre si e com meus parceiros, mercado externo, para que eu consiga entregar e gerar esse valor. Então, notem que é uma reflexão muito interna e de conexões externas também. Então, para a gente pensar em reflexões de modelo de negócios, e inovar sob a ótica de modelo de negócio, é fundamental que se façam reflexões do seu plano de negócios, da sua proposta de valor. Qual que é a proposta de valor que hoje eu tenho para entregar para o mercado? No que se refere às estatísticas atuais, coisas que todos escutam e conhecem sobre a criação convencional das empresas, é que muitas vezes eu crio uma empresa, eu estruturo um plano de negócios dessa empresa, qual que é o produto que eu tenho, eu desenvolvo esse produto e eu lanço o produto no mercado. Então, o foco é no meu produto. E muitas vezes esse produto não tem aceitação do mercado, os meus consumidores não compram esse produto e é óbvio que eu, empresário, vou falar, poxa, a minha área de marketing, minha área comercial não foi efetiva em fazer com que o meu cliente entenda o valor do meu produto. Então essa é a causa do vale da morte das empresas, da durabilidade delas ser muito escassa, né? Muito curta, porque o foco na criação da minha empresa, do meu negócio,
é no produto. E ao contrário disso, que as empresas, sobretudo as startups, fazem com maestria, é que eu tenho foco de desenvolvimento da minha empresa no cliente. Então, eu tenho etapas de reflexão de mercado e de proposta de valor e de modelo de negócios muito mais pormenorizadas. Então, eu passo por uma etapa inicial de ideação, discuto o meu modelo de negócios, faço uma validação, que é o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Eu tenho um piloto, um protótipo do que vai ser o meu negócio. Eu desenvolvo esse produto junto ao cliente e só depois eu vou escalonar, eu vou investir e escalonar naquele meu projeto. Então, o meu foco é no cliente. Isso sim é uma estrutura hoje que a gente tem das empresas um pouco mais perenes. E as startups, as empresas menores, elas têm muita flexibilidade para rediscutir os seus propósitos. A gente fala que a empresa maior tem mais recurso para investir em inovação, mas a empresa pequena ela tem flexibilidade e agilidade para a todo momento rediscutir a sua proposta de valor, propor produtos de acordo com a sua flexibilidade e de acordo com o seu público-alvo. Então, são os dois lados da moeda, né? A empresa maior, um pouquinho mais engessada, mas com recurso para investir em inovação. Então, fica um grande desafio de como eu vou tratar esses processos de inovação de forma mais flexíveis dentro da minha empresa, de uma estrutura um pouquinho maior. E com relação às empresas menores, elas têm um pouquinho mais de flexibilidade para trabalhar a estruturação do seu produto, do seu negócio de forma mais assertiva, pensando no cliente. E só lembrando para vocês que o cliente não necessariamente sabe o que quer. Então, é fundamental que a gente entenda as dores do cliente para que a gente internamente estruture. Já dizia Henry Ford, que foi o inventor do automóvel, que ele jamais escutou o consumidor dele quando ele desenvolveu o primeiro automóvel, porque senão o consumidor falaria que ele gostaria de cavalos mais velozes. Então, ele jamais pensaria na solução que seria o automóvel. Então, é fundamental que eu conheça o meu cliente, mas provavelmente a gente tem que tomar cuidado com aquela máxima de escute o seu cliente, né? Porque o cliente, ele sabe o gargalo, mas dificilmente ele vai saber qual que é a solução. No que se refere a alguns exercícios de como definir o seu modelo de negócio, existem metodologias como, por exemplo, o Canvas, que é proposto com 9 etapas, são 9 blocos. Então, você que vai rediscutir o seu modelo de negócio, eu proponho que você organize essa discussão e essa reflexão em 9 blocos. Esses 9 blocos, de certa forma, eles se referem a segmentos do cliente, ou seja, qual que é o meu cliente, como eu vou me relacionar com esse meu cliente, por exemplo, vai ser um chatbot ou não, vai ser um relacionamento humanizado, quais são os canais de venda que o meu produto vai chegar no mercado, ou seja, eu vou ter um nicho de discussão para quem e como esse produto meu vai chegar no mercado, qual que é a minha proposta de valor, o que é o meu produto, qual que é o gargalo que eu quero, qual que é a dor de mercado que eu quero atingir. Quais são as principais atividades e recursos internos, chave, sejam eles internos ou externos? Quais são as atividades e recursos-chave que eu vou ter que empregar para desenvolver essa minha proposta de valor, esse modelo de negócio que eu estou construindo? Se eu não os tiver internamente, eu terei que fazer alianças e parcerias. E também no que se refere à estrutura de custos, quanto esse meu produto vai me custar internamente e qual que é o valor que o meu consumidor, o meu cliente, pagaria por esse produto. Então, é fundamental que eu tenha todas essas informações organizadas e inclusive, né, no que se refere à geração de valor, é fundamental que você saiba qual que é o produto ou serviço que eu preciso para solucionar um problema do meu cliente e atender a demanda desse cliente. Nem além, nem aquém das expectativas. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que as aeronaves, os aviões, eles têm um limite de bagagem de 23 quilos. Então, vamos supor que eu seja um empresário do setor de bagagens. Eu vou construir uma bagagem com capacidade maior do que 23 quilos? Será que o meu consumidor, será que eu estarei além ou aquém da expectativa do meu consumidor? Então, são reflexões para que você atenda as necessidades. Quando você for propor construir o seu modelo de negócio, você tem que entender a expectativa do meu principal cliente. Eu tenho que traduzir esse meu negócio numa vantagem competitiva e eu tenho que gerar receita também desse meu produto ou redução de custos, né? Geração de receita, eu posso gerar mais recursos, eu tenho que gerar lucro para minha empresa ou eu tenho que reduzir custos internos.
Passadas todas essas etapas, eu acho que o segundo passo seria estruturar um plano de negócios. Depois que eu tiver todas essas informações sobre os 9 blocos estruturadas, a reflexão da expectativa do meu cliente, onde eu atenda todas essas etapas, eu vou estruturar um plano de negócios, que é um estágio posterior a tudo isso, onde eu vou considerar variáveis também de viabilidade técnica e econômica, eu vou ter que ter um pouquinho mais de maturidade nas informações dos meus negócios, eu vou ter que levantar informações jurídicas, tributárias, ambientais, para que eu realmente coloque a minha proposta de valor, o meu objetivo, o meu negócio em prática. Então, essa estruturação de um plano de negócio, para eu repensar o meu modelo de negócios, também é uma etapa importantíssima nessa estrutura toda, nessa trilha aí. No que se refere a inovar e ser uma empresa inovadora, nós entendemos até que pela perenidade, eu falei um pouquinho do Vale da Morte, da estrutura hoje de construção de projetos, empresas inovadoras e as inovações pontuais são questões a serem trabalhadas também. Então, uma recomendação é que você implante uma estrutura de gestão da inovação com fases, com estruturas, com previsão de receita, envolvendo todos os funcionários das suas instituições e com atividades para que isso se torne algo contínuo e cíclico na sua empresa, que você gere novos projetos de forma bastante continuada e não pontual. Por exemplo, se a 3M tivesse inovado na criação do post-it e não tivesse investido na gestão da inovação, certamente ela não estaria ocupando o patamar que está hoje. Então, a gestão da inovação ela deve ser percebida de forma estruturada dentro da empresa, envolvendo todos os atores e funcionários dessa empresa, de forma com que eles entendam que isso não é mais uma tarefa, mais uma atividade. Eles não devem enxergar a inovação como um ônus, e sim como algo inerente à sua rotina, à sua prática, inclusive com sugestões de premiações, de certificações para profissionais que participaram do processo de inovação. Bom, no que se refere a alguns exemplos também de modelo de negócio, a inovação está muito ligada a uma dor, a algum gargalo, algum incômodo que temos de algum assunto que a gente está tratando. Então, por exemplo, no que se refere à mobilidade, os táxis, né, são uma proposta de modelo de negócio bastante antigo, onde eu atendo um aspecto de mobilidade. Eu ficava na rua, acenava, chamava um táxi, ele parava, depois eles vieram com uma questão do cartão, eu ligava para os pontos de táxis, combinava, quer dizer, eles inovaram um pouco na proposta em si, mas eles tinham a estrutura de custos, né? Lembra lá dos 9 blocos que a gente tinha, eles tinham uma estrutura de custos inerente ao modelo de negócios, com as taxas, os custos que tinham relacionados a ele para que esse modelo de negócios atuasse. A estrutura do táxi ela evoluiu para um Uber, percebendo que as pessoas tinham carros parados na garagem, uma estrutura de eu utilizar o carro de alguém por meio de uma plataforma onde eu consigo acompanhar o trajeto do carro até mim, consigo ter uma previsibilidade, uma disponibilidade maior, com uma estrutura de custos e preços menor. Então, percebeu-se que o usuário pagaria um custo menor em decorrência de uma estrutura de custos mais flexível. Então veio o Uber aí realmente incomodar um pouquinho o mercado de logística dos táxis. O Uber também evoluiu para as plataformas compartilhadas de Uber Pool. Então o Uber Pool também é uma realidade, não nos tempos de Covid, né, que é onde a gente não pode ter o compartilhamento dos veículos. Então o Uber Pool ele veio também com uma realidade de compartilhamento, da gente otimizar e reduzir o número de carros, poluição, então tem toda uma filosofia também por trás do Uber Pool e que o consumidor está disposto a aceitar. E um novo modelo de negócios que está surgindo também e que os especialistas estão apostando bastante é o Waze Carpool, que nada mais é do que um sistema de carona também. Então, notem que as evoluções de modelos de negócio, elas acompanham também a evolução humana. Você fala, quando é que você pegaria carona com um desconhecido, né? Então, a gente hoje está se tornando mais propício, o mercado também evolui de forma muito ágil e a gente não consegue
ter reflexões que de 10 anos atrás a gente falaria, poxa, nunca entraria num carro enquanto carona de um desconhecido. Então, hoje, estamos fazendo isso enquanto Uber Pool, e o Waze Carpool está fazendo isso também de forma bastante impactante no mercado, inovando o modelo de negócio sob a ótica de logística. Então, eu queria agradecer e deixar um recado para vocês que não existe modelo de negócio certo ou errado, da mesma forma que algumas empresas têm enquanto modelo de negócios inovações tecnológicas, outras se posicionam como indústrias seguidoras das âncoras ou das disruptivas. Então, não existe modelo certo ou errado, existe um modelo que é o ideal para a sua empresa, para a sua proposta de valor e para o nicho que você está atendendo enquanto clientela. Então, eu coloco aqui o Sistema FIENG à inteira disposição para que a gente apoie toda a indústria, as empresas do Estado, na alavancagem de sua competitividade, sobretudo com base na reflexão de sua proposta de valor, de seu modelo de negócio. Obrigada, Tadeu. Gabi, muito obrigado. Acho que é importante a gente destacar nesse raciocínio que você traz, inclusive quando você fala da gestão da inovação, de ser algo não pontual dentro das empresas, né, mas algo que possa realmente ser trabalhado como uma dinâmica da empresa, ainda mais nesses tempos em que cada hora é uma situação. A gente hoje está vivendo essa pandemia, mas a gente sabe que cada hora tem um grande impacto na economia, e as empresas precisam inovar, então elas precisam também trazer isso para dentro do seu processo de gestão. E nós estamos falando, não estamos falando de média e grande, nós estamos falando de média e grande, mas estamos falando de micro e pequena, especialmente. Né? Então, acho que depois nós vamos falar um pouquinho disso. Acho que o programa vem ajudar nesse sentido também a facilitar o acesso das indústrias, das empresas, a esse tipo de conhecimento que vocês também na sua área trabalham. Mas vamos entender um pouco aqui da doutora Priscila, um pouco essa conexão, né, da revisão do modelo de negócios, de trabalhar a lógica do plano de negócios, mas conectado aí também a essa vertente da fusão e aquisição e essa dinâmica toda, né? Por favor, fique à vontade. Muito obrigada a todos, bom dia. Agradeço a FIENG, nas pessoas da Gabriela, a nossa Gabi, como disse o Thales, agradeço o Thales aqui pela mediação e toda a equipe da FIENG. Eu vou tentar ser a mais breve possível nos meus slides, vou deixar um combinado com todos aqui, que as informações principais estão nos textos e todo mundo vai poder ter acesso depois na gravação para poder se informar melhor. Meu objetivo hoje aqui é falar para todos sobre como a gente pode aumentar a competitividade da sua empresa, né, por meio da inovação e modelo de negócios, que a Gabriela trouxe muito bem, é um desafio muito grande falar logo depois dela. Vou trazer aqui para os senhores estratégias de fusões e aquisições, ou seja, M&A, que nada mais é do que um termo em inglês chamado Mergers and Acquisitions, né, pela tradução literal, fusões e aquisições, entre empresas em tempos de crise. E já chancelando o que o Thales trouxe há pouco, eu não estou falando aqui de empresas gigantes, eu estou falando de empresas pequenas, empresas do middle market, que a gente chama, tem muito termo em inglês, né? Empresas médias, e é um prazer enorme estar com todos aqui. Sou sócia da Andrade Silva Advogados, um escritório com sede aqui em Belo Horizonte, também temos em São Paulo, em Brasília, e somos parceiros da FIENG já há bastante tempo, com orgulho, uma honra muito grande. Trouxe aqui alguns insights, algumas ideias assim, que coadunam com o que a Gabriela trouxe para a gente agora há pouco, porque a gente precisa fazer esse link, né? Como que pode o M&A, ou esse processo todo de inovação, entrar como estratégia em modelo de negócios? Se a gente está falando de estratégia, nós estamos falando de uma empresa que está se programando hoje para um fato que ela vai fazer em um determinado tempo. Então, tudo tem que ser concatenado, tudo tem que ser entendido hoje com essa visão de futuro. E como a Gabriela mesma disse, né, o ser humano não é feito para poder fazer outra coisa que não repetir um ato anterior, né? Então, o M&A vem, essa parte de fusões e aquisições, muito para trabalhar a nossa criatividade também e para te tirar dessa zona de conforto enquanto empreendedor e entender que você pode crescer o seu negócio ou perenizá-lo através da incorporação ou da aquisição, da cisão, da fusão. Isso tudo eu vou trazer daqui a pouquinho. Esse processo, como a própria Gabriela disse, deve ser sim focado no cliente. E nesse caso aqui, meu cliente são vocês que estão ouvindo agora. Então, toda a minha fala vai ser de fato para que vocês entendam a importância do processo de fusões e aquisições, de onde ele veio e como que isso pode impactar o seu negócio independentemente do tamanho dele. E é nesse contexto que a gente faz a relação com a FIENG e vamos avançando aqui. Bom, com relação a fusões e aquisições, ele sempre existiu. Tá? Não é novidade, sempre teve no mundo inteiro, e a gente pode ter aqui uma informação que dinheiro mesmo no Brasil a gente tem a partir dos anos 90, né?
que a gente pode considerar que existe dinheiro nesse país. Então, ele veio com força avassaladora, esse movimento de empresas grandes vindo para o Brasil, a partir dos anos 90, com a abertura do seu mercado à globalização. E a gente sabe que o empreendedor é um sobrevivente, né? A gente sabe que o empreendedor, em momentos de crise, ele tem que se reinventar a todo tempo. E aqui é uma oportunidade de se reinventar. Por que não olhar a estratégia de fusão e aquisição para quebra de preconceitos e continuar andando? Especialmente aqui em Minas Gerais, né? Posso falar com o coração, eu sou mineira aqui de Belo Horizonte também. A gente tem um medo, né, digamos assim, uma cultura muito focada, não estou generalizando, a gente sabe que não é assim para todos, né? Mas a gente tem um medo muito grande de falar sobre a gente, de falar sobre o que está dando certo, de colocar os nossos números na mesa, quando na verdade isso é imprescindível para que você cresça com qualidade. E aqui, obviamente, né, tem que dizer, nós somos, né, os advogados e os advisors são indispensáveis na elaboração e na negociação dos contratos aplicáveis a qualquer transação, a qualquer negócio envolvendo compra e venda de empresas. E aqui eu digo o seguinte, quanto mais experiente, quanto mais cabelo branco tiver esse advisor, melhor. Eu já faço isso há mais de 10 anos e confesso, já vendi até empresa da própria família, confesso para os senhores que cada reunião que eu faço na seguinte àquela em que eu fiz uma operação de M&A, eu tenho uma bagagem especialmente maior. E eu aprendi isso e nunca eu esqueci. É um jogo de xadrez, com muita regra, com muita estratégia e não um jogo de dama, que um vai querendo pegar o outro ali, comer, não é isso. Em síntese, a gente tem então o momento de crise da empresa, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor, ela pode entrar em RJ, ela pode querer vender seus ativos, e para isso existem fundos também chamados Distress M&A, né, que são os fundos de empresas estressadas financeiramente. Estou passando bem por alto para os senhores verem o que existe. E nesse caso aqui, os fundos não assumem responsabilidades societárias, cíveis, trabalhistas, eles compram a empresa que já está com seu patrimônio líquido invertido, esse é o termo, né, técnico que a gente usa, para reinventar a empresa e depois vendê-la. Então, quem pensa que a M&A é só para a empresa que já está com caixa legal, que já está realmente projetada para isso, mal sabe que existem fundos para os mais diversos tipos, né? E os modelos de negócio sustentados em operações de fusões e aquisições são uma grande estratégia de sobrevivência no mercado e inovação. Atentem-se a isso, não dá para fugir. A gente já teve grandes crises, gente, essa não é a maior delas, né? A gente já teve 2001 com a queda das Torres Gêmeas, tudo parou, não fosse o governo dos Estados Unidos ter injetado bilhões e bilhões de dólares ali, a gente não teria voltado a esse, entre aspas, normal, né? No Brasil, os processos de M&A continuaram muito fortes. 2008, a gente teve de novo uma bomba mundial com a quebra do Citibank, né? Com a quebra que aí o governo colaborou para voltar também. A gente teve Lehman Brothers, tudo caiu, né? E aí a gente teve uma injeção forte de dinheiro novamente e o M&A, a partir de 2008, de médias empresas, pequenas e médias empresas, começou a crescer muito. E aqui eu gosto de lembrar, já passando aqui para o próximo slide, que até 2019, a gente computa aqui essas operações, vejam que em 2019 nós tivemos um recorde de operações ditas, né, operações feitas, porque a gente só consegue contabilizar pelas auditorias as empresas que são auditáveis. Então, geralmente são empresas de SA de capital aberto, são empresas de SA de capital fechado que têm que publicar os seus balanços, né, auditáveis, fora aquelas várias outras nas limitadas que a gente faz diariamente, esse é o nosso trabalho no escritório, fazer esse tipo de operação, e que realmente chamam a atenção pelo número que estava tendo aqui de crescimento até lá. E aí a gente vê o quê? A gente estava aqui com um sinal de recuperação econômica, a gente estava com vitalidade, parecíamos estar nos trilhos ali em 2019, não obstante a gente ainda seja um país com tudo por fazer e, portanto, com muita oportunidade. Né? A gente tinha perspectivas de reformas, outras que não a reforma da Previdência que tinha sido feita, né? E aí o que aconteceu? Chegamos agora em 2020, cenário Covid-19, um susto para todo mundo. Quando esperávamos que nada mais poderia ser pior, que a gente estava saindo do fundo do poço, chegamos aí no isolamento social forte a partir de março e tivemos uma queda de 70% a 100% na maioria das empresas do faturamento delas. Claro que a gente tem as exceções, como a própria Gabriela falou, né, de entrega de alimentos, food delivery, de games. Soluções online ficaram muito fortes porque as empresas tiveram que se adaptar ao home office, né, tiveram que se adaptar em sua tecnologia. Então, quem tem empresas nesse setor realmente viu um crescimento avassalador. Fornecedoras de alimentos para supermercados, essas empresas cresceram e estão funcionando com 3 turnos, gente. É impressionante a demanda que eles estão tendo. Então, logística, né, essa entrega toda, tecnologia da informação, como eu falei, empresas de EPI, né,
de proteção individual, equipamento de proteção individual, setores de farmácias, laboratórios, indústrias farmacêuticas. Essas empresas estão crescendo como nunca antes visto e tem muito dinheiro esperando por elas. E o que é a expectativa de mercado agora? Todo mundo me pergunta, né? E aí, Priscila, vai voltar? Como é que vai ser o crescimento como é que vai retomar esse mercado? Tecnicamente, a gente fala que vai voltar em U, ou seja, numa versão mais lenta do que em V, né, no gráfico de retomada, mais rápido. Daqui a pouco eu entro mais nesse mérito. E se eu tiver que deixar aqui uma fala final, se eu tivesse que encerrar agora a minha apresentação aqui, eu diria para todo mundo, nesse momento, arrumar a sua casa. Para olhar para dentro do seu negócio e entender a importância de deixar seus números clean, seus números limpos, né, possibilidades de negócios futuros e que você tenha uma contabilidade interessante, perdão, que você tenha essa contabilidade interessante, que você possa falar sobre o seu negócio de forma estratégica no futuro. Então, esse é o momento de arrumar a casa. E aqui a gente vai equalizando conhecimento. Perdão. Existem 3 tipos de empresas a serem consideradas nessa crise, tá? Então, veja se a sua faz parte de alguma dessas, independente do tamanho dela. Você tem empresas que têm caixa curto, aquela de no máximo 3 meses de sustento, então, nesse momento que a gente está com quase 100 dias de pandemia, certamente a empresa já está fechando as suas portas, né? A gente sabe que a média de caixa das empresas é de 27 dias, então, a gente tem visto muita empresa com grande sofrimento, né? Não entremos no mérito político disso. A gente tem empresas com caixa médio que vão aí de 6 a 12 meses de sobrevivência. Essas empresas, deixa eu tomar uma água aqui. Essas empresas, de fato, nesse momento, precisam se precaver e se arrumar, como eu falei aqui anteriormente. Empresas com caixa muito alto são as que hoje estão buscando mais negociações e incorporações. Eu tenho muito mandato hoje de compra de empresas. Eu acho que depois eu vou precisar de mais uma aguinha aqui, por gentileza, gente. Perdão. Essas empresas com caixa mais alto hoje estão olhando essas empresas com caixa mais baixo porque é a oportunidade de serem incorporadas. Então, o nível de urgência da sua empresa para olhar se ela vai ser adquirida ou fundida ou se ela vai comprar, vai depender de fato do caixa dela, qual o poder que ela tem para sobreviver nesse período todo, tá? Bom, então, seguindo aqui, o que a gente tem hoje que observar nas empresas em termos de sintomas para que elas avaliem se elas estão em crise ou não e se elas estão na fase, de fato, de comprar outras nesse momento e não necessariamente com dinheiro, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ou se elas estão prontas para poder avaliar qualquer nova estratégia. Então, a gente tem o primeiro passo, que é a perda do capital de giro. Ela para de faturar, ela perde o capital de giro, obviamente ela entra numa crise financeira. E aí a gente observa se ela tem um endividamento aumentado, o endividamento dela bancário, a mudança do perfil do endividamento dela, se era de longo, agora foi para curto prazo, a gente sabe que os juros são maiores nesse momento. E a gente também vê muitas empresas se financiando agora, declarando tributos, deixando de pagar, o que é um risco, né, porque você pode ser até preso atualmente por conta disso, tem muita discussão jurídica a respeito. Então, você tem que ver se o seu endividamento, de fato, não é saudável, porque endividamento, muitas vezes, pode caracterizar um benefício para a empresa. Endividamento, se ela tiver caixa para poder pagar, ele é ótimo. Tudo depende da estratégia, ok? E muita gente fica pensando, né, gente, que o dinheiro próprio investido na empresa é interessante, quando, na verdade, o dinheiro de terceiros é muito mais barato para elas, muitas vezes, se bem gerida, do que o próprio dinheiro. E o que eu vi ontem, estava até conversando com outros profissionais da minha área também, é raríssimo encontrarmos empresas onde os sócios delas fazem uma estimativa de valor do seu capital investido nela. Gabriela, eu coloquei R$1 milhão junto com você numa sociedade. A gente sabe quanto que gera de valor para a empresa o nosso capital ali dentro? Pouquíssimas empresas colocam isso nos seus DREs, nos seus... Né? Isso é imprescindível. Eu preciso entender se o que eu investi ali vai retornar para mim melhor do que se eu colocasse numa poupança, num CDI, num CDB, enfim. Tá? Então, quando eu estou num momento de crise, como eu falei ali atrás, identifiquei, eu tenho que entender também se eu estou pequena demais para competir com líderes de mercado, se eu tenho interesse em consolidação de mercado por fusões e aquisições, ou seja, eu estou aqui em Belo Horizonte, eu quero ir para o Nordeste, então eu vou comprar empresas de lá para facilitar a entrada no mercado. Se eu quero crescer somando forças com algum fornecedor concorrente, né, muito comum um movimento que a gente chama de consolidação também entre concorrentes, para, né, somar forças e crescer.
A gente tem que somar, como eu falei aí, forças junto aos fornecedores e ampliar o portfólio de produtos ou situações em novas regiões. E, por fim, eu adoro essa parte da preparação da noiva, que especialmente aqui em Belo Horizonte, Minas, região de Minas, a gente tem muita empresa familiar. Leia-se empresas que não colocaram ainda governança, procedimento de compliance, esse é motivo de outros eventos aqui, né? De compliance, de governança, em nível de poder ser vendida para uma outra empresa de forma mais clara. Então, a preparação da noiva significa que você pode ter um fundo de investimento em participações, um FIP, né, que é muito comum no mercado financeiro, onde você vende parte da sua empresa, geralmente minoria dela, e esse fundo faz a gestão do seu negócio para que você foque naquilo que você é melhor, ou seja, na busca por novos clientes, na busca pelo seu produto. O fundo vem para gerir estrategicamente e para somar, para depois fazer a venda da empresa com cotas mais valorizadas. Então, pensem muito nisso nesse momento. E tem dinheiro demais disponível para operação assim. Bom, aqui um retrato rápido sobre como que a indústria de investimentos ou a indústria de funding, né, fundos de investimentos privados, está vendo o cenário da Covid. Seed Capital, que é o capital semente, tem olhado bastante oportunidade. Eles ainda têm uma boca grande no funil para poder olhar oportunidades recentes. Eles olham cenários de longo prazo, por isso que eles continuam abertos aí a observar. E eles não têm olhado os últimos 3 meses em termos de faturamento. Eles sabem que é completamente atípico o cenário, então eles têm olhado que a empresa tem capacidade de produzir de hoje para frente. Series A, ou seja, um dinheiro que entra logo depois do capital semente, que geralmente é de anjo, né? São aceleradoras e aí vai. E o Series A continua forte, né? Mas porque os fundos têm muito dinheiro mesmo, eles fizeram muita captação no mercado externo e tem que investir, porque senão esse dinheiro vai embora de novo para onde ele veio, né? Mas eles estão reduzindo a valuation, que antes era mais alta, em janeiro e tudo mais, eles têm reduzido o valor das empresas em média 30%. Series B, que na sequência vem com isso aí, eles têm olhado pouco, porque eles têm que reinvestir nas empresas já no portfólio. E o que eu digo para todos nesse final aqui é que as rodadas de negócios, ou seja, a apresentação de investidores para empresas continua muito forte. Especialmente porque estamos todos nós agora em casa, né? Podemos fazer home office, exceto hoje que a gente está aqui na FIENG. Mas eles podem conversar e eles querem ouvir e ficar de olho no negócio para quando tudo isso passar. Então, eu posso comprar de uma empresa não só cotas de participação dela. Eu posso comprar produto, eu posso comprar uma marca dela, e marca só tem valor dentro do conceito do negócio, né? Posso comprar máquinas, fábricas, patentes, dívidas, créditos da empresa, né? Para aproveitar dentro do meu CNPJ, tecnologia, oportunidades de mercado, posso comprar contratos, carteiras de clientes, e vejam como isso faz sentido dentro do modelo de negócio que a Gabriela trouxe para nós. Se a gente entender que outros negócios, outras pernas de negócio vão fazer muito sentido para mim, dentro de tudo isso que eu posso comprar de uma empresa, eu posso modelar um negócio considerando fusões e aquisições. Lembrando sempre que a gente tem que preocupar com questões jurídicas importantes, né? Questões tributárias, ambientais, trabalhistas, porque o nosso país é muito simples. Só que não, né? A gente tem que preocupar se o meu negócio, por exemplo, é do setor de energia, então eu tenho que olhar a ANEEL, se eu tenho que olhar um negócio que ficou muito monopolizado, então eu vou para o CAD, e ver se a empresa está muito endividada, se não está, como é que está a situação dela, que é o que a gente chama de um due diligence, né? Que eu olho como é que está a situação da empresa em termos de documentos. Aqui, en passant para os senhores, mais rapidamente, que a gente está partindo para o final, nós temos fases de investimento das empresas. E eu aqui, com muito carinho, chamo de love money, o primeiro dinheiro aplicado nas empresas, que é aquele que geralmente vem do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, acreditando na sua ideia, ou você vende seu carro, seu apartamento e monta a empresa, né? Em torno de até 50 mil, você monta um negócio para poder fazer um produto. Depois você passa para o capital anjo, né? O angel capital aqui, que você busca pessoas físicas ou um grupo de investidores para aportar até R$1 milhão na sua empresa. E isso não é regra, tá, gente? Eu coloco aqui só para facilitar o entendimento. Depois, com a empresa crescendo, nós já vamos para o Venture Capital, que é um capital de risco um pouco maior. Então, eles investem em busca de um percentual de participação maior, mas sabendo que a empresa pode morrer também muito mais facilmente nesse estágio dela, que é a hora do Vale da Morte famoso, né? E aqui você vai escalar a empresa e vai entrar numa fase mais de perenidade dela, e a empresa já é grande, já tem seu mercado, e ela vai buscar, então, os famosos private equities. Então, esses fundos são para consolidar os negócios e expandi-los, para então a gente ir para o que a gente chama de oferta inicial pública, né? Ou Initial Public Offering, né? De ações no mercado de capitais, onde aí a gente coloca essas empresas disponíveis no mercado de capitais para venda, e aí é tema de outra palestra nossa aqui.
Dando sequência aqui, eu vou deixar só o slide com esse tanto de letrinha, para que os senhores depois leiam com bastante calma. E, de novo, eu grifei e deixei em letras garrafais ali em negrito para que se preparem nesse momento. Não busquem agora os investidores sem saber exatamente quem eles são. Tenham pessoas ao lado dos senhores, inclusive a FIENG está muito forte nisso, que possam orientá-los para chegarem no investidor correto para o seu negócio. Arrumem a casa. Tá? Se a gente estiver preparado, grandes oportunidades virão. E é engraçado, eu sempre falo isso em eventos, o pessoal fica assustado comigo, mas dinheiro existe e muito. São mais de 3 trilhões de dólares fora do Brasil para poder investir em negócios no mundo inteiro. E a gente deixa passar muitas vezes porque a gente é incompetente mesmo. A gente não sabe que o que muda o estado de uma empresa é a gestão dela. A mediocridade não é aceita por investidores. Ele, sabendo o tamanho do risco do negócio, que pode ser alto ou baixo, ele investe. Mas na incerteza, ele foge com o dinheiro. E é muito dinheiro que eu vejo embora do nosso país toda hora. E isso deixa a gente muito angustiado, razão pela qual eu fico muito feliz de estarmos aqui na FIENG, porque eu tenho certeza que vai ser um polo de educação, um polo muito amplo de informações nesse sentido, para a gente não deixar esses dinheiros, né, irem embora. Aqui vai ficar o registro para todos sobre o que é um processo, as principais etapas, né, de uma venda de uma empresa ou da busca de um investidor. Eu colho informações, eu elaboro materiais, eu busco investidores fazendo uma espécie de concorrência, tudo sigiloso, por isso que é legal você ter, às vezes, um advisor, um advogado ao lado, porque quem aparece é ele, não a sua empresa, fica preservado o fato dela querer ser vendida, né? Você faz um laudo de avaliação dela, relaciona com os players de mercado, faz um memorando de entendimento se aquilo começou a casar, se teve química, né? Porque o M&A nada mais é que um casamento, e você não casa com alguém que você não tem química, né? Então, de fato, você precisa fazer tudo isso através de um contrato de namoro, que é o nosso memorando de entendimentos. Depois você vai conhecer as duas empresas muito bem, é o famoso due diligence, né? E aí, havendo interesse no casamento, você elabora o pacto pré-nupcial, chamado instrumento, né? São os instrumentos contratuais ali. Estou usando analogias, tá, gente? E aí você vai entender qual cidade você vai se colocar, qual o melhor planejamento tributário, impacto fiscal, fecha o negócio e anuncia ao mercado se você quiser. Geralmente as SAs têm que anunciar. E aqui as limitadas não precisam todas. Bom, vamos avançando aqui. Aqui eu não vou entrar muito no mérito do valor da empresa, porque me parece que vai ter um evento sobre valuation aqui também na FIENG. Então é só para os senhores entenderem que valuation não é uma ciência exata, tá? Como é que em 2012 o Facebook pagou $1 bilhão na aquisição do Instagram? Como é que poderia naquele momento o Instagram valer mais do que o famoso jornal The New York Times? Então a gente tem que prestar muita atenção no que tem fora dos números escritos ali dentro dos documentos da empresa. Como é que a finlandesa Nokia, aí, né, que foi criada em 1865, chegou a ser uma das maiores fabricantes de celulares do mundo? E aí, em 2007, suas ações eram de $40 cada uma, né? E ela ignorou a ameaça do smartphone aí. E aí, a ação dela passou a custar, em 2012, $2. Né? Então, olha lá, se quem comprou ações da Nokia a $10, considerando o valor barato, perdeu muito dinheiro, porque depois ela foi para $2. Então, você tem que tirar a cabeça do seu negócio, tem que ter essa visão oversee mesmo, né? Você tem que olhar além do que está só ali no seu dia a dia, tá? Depois os senhores vão ver aqui também que a gente tem que parar com o nosso complexo de vira-lata, porque no mundo, uma pesquisa feita pela revista Fortune, né? Estima a vida média das empresas em 45 anos. Pouquíssimas chegam na 3ª, 4ª geração, isso no mundo, tá? As empresas europeias geralmente vivem em torno de 12 anos e meio. Claro, no Brasil esse mundo é muito abaixo, né? E o que acontece é que a gente tem que perenizar o negócio sem imaginar que nós somos piores ou melhores, estamos no bolo, tá? Melhorando a nossa autoestima. Os senhores vão entender que fazer uma avaliação de uma empresa é contar uma boa história, para isso a gente tem que ter tempo e sensibilidade e conhecimento, por isso esses lives, esses webinars têm sido tão interessantes. Avaliar uma empresa é um processo investigatório, você precisa entender tudo o que está ao redor dela, quais mercados ela vai atender, e não só DRS. Como eu disse ali, a gente tem que buscar fontes de informações primárias e também secundárias, aquelas disponíveis fora da empresa. E aí sim nós vamos escolher o melhor método e a qualidade das premissas que vão ser utilizadas nesse laudo de avaliação. Aqui nós temos os principais desafios, né? Que é como que eu posso falar do valor da minha empresa no mercado na visão do vendedor ou do comprador. Eu tenho que entender para quem que eu estou falando. Né? E falar, de fato, uma língua que todos entendam. E aqui é como se fosse avaliar um quebra-cabeça com peças faltando. Isso a gente dizia muito lá no nosso
curso do INSPER, né? E aqui os senhores vão ver os principais métodos, vou só dizer quais são, depois os senhores vão ter um webinar só sobre isso, uma live. Os métodos mais comuns de avaliação de empresas são fluxo de caixa descontado, que eu trago o valor de projeção para hoje, né, com descontos de taxas. Tem o valor contábil da empresa, baseado no passado dela. Tenho as avaliações de múltiplos de mercado, por quanto uma empresa do mesmo setor foi vendida, qual o múltiplo de EBITDA que foi utilizado, e comparo com a minha empresa. E valor de mercado, muitas vezes, empresas de ônibus, por exemplo, tem por conveniência falar que a empresa vale 10 vezes o último faturamento, excluindo aí a depreciação dos seus ônibus e tipo de ônibus. Aí não é muito científico, é o que o mercado diz que é. E aí, meu último slide aqui é trazendo algumas posições do nosso Damodaran, que é um dos autores melhor conceituados dessa área, que a gente tem, de fato, é que aperfeiçoar os modelos e ter acesso a informações superiores que vão reduzir a incerteza na estimativa. Isso aqui eu só corroboro o que falei atrás aqui. Se o investidor tem dúvidas sobre o negócio, ele não vai colocar dinheiro. Mas se ele souber o tamanho do risco, da exposição do risco, ainda que seja alto, ele decide se ele coloca dinheiro ou não. E mesma coisa os sócios da empresa, eles têm que saber o tamanho do risco dos seus negócios. Parar, como eu falei, com a mediocridade, né? E até o melhor modelo está sujeito a essas incertezas. E nesse momento, gente, não há lugar para orgulho nesse processo. Né? Eu quero 30 milhões, eu quero 40 milhões, eu quero 5 milhões. É sentar na mesa e fazer o olho no olho. Você pode chegar com tudo isso que eu mostrei aqui pronto, lindo, maravilhoso, um calhamaço de papel gigante sobre a sua empresa, que, na verdade, o que vai fechar mesmo é você sentar com a outra parte, negociar sinergias e avançar. Eu espero ter sido clara no meu espaço de tempo aqui. Cada slide desse poderia ter consumido aqui horas e horas de fala. Todos os meus contatos estão aí, o WhatsApp. E, mais uma vez, agradeço aqui a FIENG pelo espaço dado. Espero colaborar sempre. Obrigada. Obrigada, doutora Priscila. Eu que agradeço, né, em nome da FIENG também, a sua participação. Acho que é um mundo mesmo, igual você falou, do M&A, né, em toda essa lógica da avaliação das empresas, do valuation, e certamente que teremos também esses conteúdos trabalhados em algumas das nossas soluções do FIENG Competitivo aqui, por meio das aulas e das assessorias. Como de praxe, pessoal, aqueles que não conhecem ainda, a gente vai rapidamente navegar aqui um pouco sobre o que é o FIENG Competitivo Online, que é o programa que a FIENG reestruturou nesse momento para atender as indústrias nas temáticas de mercado, gestão e finanças, buscando ajudá-las tanto a passar por esse momento turbulento da crise gerada pelo Covid-19, mas aqui, como nossa temática, inclusive, de hoje, também com um olhar para o futuro, mesmo que esse futuro seja no mês que vem, né? Mesmo que o nosso longo prazo já não seja tão longo quanto antigamente, mas é fundamental que a gente tenha esse duplo olhar para ajudar a empresa a se salvar, a se manter aberta nesse momento, né, com as suas emergências, mas também pensar aí nesse futuro no médio prazo. Aqui já de cara a gente orienta vocês aí, quem quiser já direcionar a câmera do celular para o QR Code que está aí, vocês já são direcionados diretamente para o site do FIENG Competitiva. É lá no site do FIENG Competitiva que vocês têm todas as informações do programa sempre atualizadas, então a gente sempre orienta que vocês entrem por ele. Vou entrar aqui no site para vocês navegarem. O que o FIENG Competitiva está trabalhando hoje, pessoal? Ele está trabalhando com soluções práticas, imediatas e subsidiadas para ajudar as indústrias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está levando coisas de curtíssimo prazo, pequenas pílulas de conhecimento, mas em diversas temáticas, porque a gente sabe que, por mais que hajam muitos problemas e oportunidades, em alguns casos comuns, também há especificidade de setor para setor. Então, nós estruturamos uma série de assessorias virtuais individualizadas e de aulas virtuais coletivas, para que vocês tenham conhecimentos, pelo menos introdutórios, pelo menos pontuais e, especialmente, como eu disse, imediatos e práticos, para que vocês resolvam a situação minimamente da empresa de vocês nesse momento. Essas aulas virtuais, a gente trabalha com a participação de até 5 pessoas por empresa. Então, ao aderir ao FIENG Competitivo, vocês podem participar e se inscrever em cada aula que a gente disponibilizar. São aulas, no primeiro momento, aulas que estão sendo ao vivo para gerar uma maior interação com os professores, mas também começaremos a disponibilizar aulas gravadas. Então, ao aderir ao programa, terão acesso a essas aulas
5 pessoas por empresa, como eu disse, e as assessorias individuais, que vocês terão acesso, então, a cerca de 20 assessorias, ou até 20 horas de assessoria para cada empresa que estiver participando. Vou dar uma rápida navegada aqui para vocês verem os tipos de assessoria. Então, como eu disse, até 20 horas e oferecendo sempre soluções por meio dessas pílulas. Nós estamos sempre falando aí de 2, 4, 6 horas no máximo de atendimento por tema, né? Então, dentro das 20 horas, vocês poderão acessar de acordo com a necessidade de vocês. Na área de mercado, aí, toda essa temática do online, seja a gestão e a estratégia do marketing digital da empresa, o uso das ferramentas, sites, Google Meu Negócios, Instagram, WhatsApp Business, toda a orientação nesse sentido, ferramentas de e-commerce, de marketplace, que também são fundamentais, tanto para as indústrias quanto para as empresas de serviços. Enfim, há uma infinidade aí, e já também, inclusive, segmentando alguns atendimentos, né? Setor de alimento, de modas, entre outros, construção civil, móveis, diversos segmentos que são base da FIENG hoje, a gente está construindo e oferecendo soluções específicas. Além da parte de mercado, a parte de finanças, que é fundamental, como eu disse, o programa nesse formato ele se reestruturou desde o final de abril, então a gente focou muito no primeiro momento na parte de finanças, entendendo que era fundamental organizar a casa, arrumar a casa, como a doutora Priscila falou aqui, inclusive para esses processos de fusões e aquisições, né? É preciso que esteja organizado. Além disso também, toda uma temática de gestão, e aí nessa temática de gestão eu vou entrar na sequência um pouquinho mais fortemente aqui para mostrar para vocês as assessorias e aulas que estão ligadas ao tema da nossa palestra de hoje, mas tudo que diz respeito à gestão, passando desde a parte de estratégia de negociação, tomada de decisão, né, a parte de jornada digital, de como transformar a sua empresa numa empresa de fato conectada ao mundo digital, algumas ligadas à parte ambiental, que também são fundamentais, mas com olhar econômico, com olhar de redução de custos. A parte de processo produtivo também vai estar envolvida nisso aí, enfim, uma infinidade de conhecimentos. E as aulas, que são momentos, como eu disse, coletivos aí, aquelas empresas que aderirem, esse é o calendário próximo que a gente já tem montado, a gente vai montando ele mês a mês. Então, por enquanto, temos aulas aí até o final, até o início de agosto. Destaque aqui para a aula do dia 21/7 a 23/7, que é a aula de plano de negócios, que vai ser dada pela área da Gabriela aqui, pela gerência de inteligência competitiva, e é justamente uma aula introdutória para que vocês possam já nivelar conhecimentos e atualizar conhecimentos sobre essa temática, do plano de negócios, né, de como rever o seu modelo de negócios a partir dessa ferramenta de plano de negócios. A Gabi falou um pouquinho aqui bacana também sobre o Canvas. E aqui as nossas palestras virtuais, que são esses momentos que vocês podem assistir aqui, tanto as que a gente está fazendo ao vivo, óbvio, elas ficam todas gravadas depois na playlist do FIENG Competitiva, no canal da FIENG Oficial no YouTube. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, antes, deixa eu só voltar aqui, só para dizer para vocês o quanto também é fácil fazer adesão ao programa. Você vem aqui, faça adesão aqui, vai poder entrar no termo de adesão, preencher alguns dados e informações gerais. O programa ele custa hoje R$ 600 para as empresas associadas aos sindicatos empresariais. Esse valor a gente está dividindo ele em 5 vezes a partir de agosto, e R$ 1.500 para as empresas não associadas. Importante dizer que esse volume e qualidade de conhecimento que vocês terão acesso ao aderir ao programa, se fossem acessar diretamente do mercado, pagariam pelo menos R$ 4.700, R$ 5.000. Então, como eu disse no início, o FIENG Competitivo Online é trazendo soluções imediatas, práticas e subsidiadas. Essa é a intenção da FIENG com essa ferramenta. É oferecer realmente também o subsídio para estimular que vocês tenham acesso a esses conhecimentos. Então é bem simples, são poucas informações, muito mais para que a gente tenha o cadastro e condições de fazer o contato diretamente com vocês depois, né, a partir da adesão. Então, para fechar aqui a minha fala, a gente abrir para as perguntas, destaco aí as assessorias, então, que a gente está lançando a partir dessa palestra de hoje. São assessorias aí ligadas, obviamente, à temática. Então, modelo de negócios, modelagem de processos, análise e viabilidade de negócios e proposta de valor. É fundamental que, como eu disse, não é útil somente para aquelas empresas que estiverem pensando em, de fato, reformatar a sua empresa, né? E dar, às vezes, uma guinada aí maior. Mas também para aquelas empresas que querem chancelar que estão no caminho certo.
Então, essa modelagem de negócios é também para repensar um pouco o seu modelo de negócio hoje e chancelá-lo eventualmente, né? E, obviamente, que isso vai se desdobrar em modelagem de processo. É preciso que se passe aí por questões, às vezes, de análise de viabilidade de negócio. Sabemos que, às vezes, quando a empresa é uma média e grande, ela já tem uma área financeira e econômica estruturada dentro dela, mas certamente que as micro e pequenas vão se beneficiar ainda mais desse tipo de conhecimento. E a proposta de valor, que está muito ligada a essa revisão do modelo, ou essa chancela do modelo de negócio. E a aula que eu já falei com vocês, que vai ser no dia 21 a 23, aula ao vivo aí com o pessoal da inteligência competitiva. Então, façam adesão ao programa, participem, tenham acesso a todo esse conteúdo. Novamente, fica aí o nosso QR Code como caminho direto para vocês acessarem o site. Claro que o nosso WhatsApp também fica aberto para que vocês possam fazer adesão por ele. E, naturalmente, que todos os sindicatos empresariais ligados à FIENG, que são nossos parceiros de primeira ordem aí, para que vocês tenham acesso, vocês veem que vocês só têm acesso a esse conhecimento de forma subsidiada, fazendo parte do seu sindicato. Então, façam parte e façam adesão ao programa. Esperamos todos vocês. Ok? Bom, passando aqui para a nossa parte final das perguntas, já estamos um pouco avançados aqui da hora, mas ainda teremos aqui uns 10 minutinhos de pergunta. Lembrando aí que se alguém ainda quiser alguma última pergunta pelo chat da Web TV, fiquem à vontade, e pelo nosso WhatsApp aí, que é o 31 99862 4075. Ok? Bom, vou começar aqui então. Na verdade, antes de começar exatamente com a pergunta, Gabriela e Priscila, é uma colocação, assim, sei que a FIENG tem trabalhado muito nesse tema, né, Gabi, assim, não só do plano de negócio, da modelagem de negócio, com essas assessorias, mas também com essa parceria nessa frente do M&A, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, e a Priscila eventualmente complementar, como é que a FIENG hoje está trabalhando para colaborar com as indústrias associadas numa melhor modelagem de negócios por meio do M&A, né? Usando o M&A como uma estratégia dessa remodelagem do negócio. Uhum. Bom, inicialmente, como a Priscila bem colocou, o M&A é uma estratégia de atuação enquanto modelo de negócios. É fundamental que você conheça a sua estrutura interna, né? Que você tenha as informações organizadas, então você tenha o seu modelo de negócio, a sua proposta de valor estruturada para que você vá ao mercado ganhar competitividade. E muitas vezes esse ganho de competitividade está nessa união, nessa fusão de esforços com outro CNPJ, com uma outra empresa. Então, a FIENG está muito focada em aumentar a competitividade da indústria aqui no estado de Minas, alavancando essa estratégia de negócios. Então, é uma pauta, sim, de discussão, essa questão de M&A, e a FIENG sempre com o propósito de somar esforços com a estrutura da Priscila, com escritórios especializados também nesse assunto. Então, nosso objetivo hoje é entender o cenário, entender o mercado, tentar antecipar um pouquinho dessas movimentações de abertura de capitais, propensões a M&A, propensões a aumentar a competitividade das empresas. Então, a gente está de olho nessas movimentações e nos unirmos para somarmos esforços com outros atores do Estado, como o escritório que a Priscila atua, o Andrade Silva, para que a gente tenha essa capilaridade e soma de esforços para que a gente consiga atender as demandas da empresa. Então, a FIENG, sim, tem isso no seu radar, atuação de M&A, com o objetivo de alavancagem da competitividade da sua indústria, da sua empresa e do Estado de Minas. Então, a gente tem toda um foco na retenção desses investimentos aqui em Minas Gerais, sobretudo com o nosso chapéu de defesa de interesses. A gente tem interesse em manter os negócios em Minas Gerais. A gente sabe de uma luta que é essa evasão. Eu estava até mais cedo aqui conversando com a Priscila sobre a fuga de cérebros, fuga de CNPJs. Então, a gente tem que, a todo momento, concentrar os esforços para que esses empreendimentos, esses cérebros, eles fiquem em Minas Gerais, e o M&A é, sim, uma estratégia de sobrevivência e alavancagem de competitividade. Então, a FIENG tem, na sua essência, essa capilaridade junto à indústria do Estado. Então, a gente está
a todo momento apoiando na estratégia do modelo de negócio de atuação que for mais interessante para ela, não é, Pri? Fantástico, não tem mais nada o que dizer, a não ser chancelar o que você disse e tranquilizar as pessoas que estão nos acompanhando aqui, que nós criamos toda uma metodologia, né, uma trilha de trabalho, para somarmos com outros parceiros, outras pessoas que vão chegar também, trazendo negócios para a mesa, com foco no nosso espírito mineiro aqui. Obrigada. Deixa eu aproveitar essa temática mais focada do M&A para colocar aqui 2 perguntas. Aliás, antes comentar que ambas foram muito elogiadas aqui no chat pela clareza e pela didática da apresentação, viu? 2 aqui que eu vou tentar condensar em uma só, Priscila, que é a seguinte: qual que deve ser a postura do empresário ao buscar uma estratégia para M&A e como é que as empresas familiares, especialmente nos cenários de crise, podem se estruturar para operações nesse sentido, né? Fantástico, ótima pergunta. Na verdade, eu costumo dizer que a gente tem que entender com quem nós vamos falar lá na frente. Qual tipo de estratégia a gente vai querer para o M&A? Nós queremos ser comprados por outra empresa, nós queremos comprar outras empresas ou nós queremos um fundo de investimentos para fazer a governança, a gestão do negócio? De posse dessas informações, eu preciso me conhecer. Então, o ponto para começar a resposta para essa pergunta de imediato é: quem eu sou? Quem eu sou no mundo do mercado e tal? Entendendo de fato quem eu sou, é tão simples quanto óbvio, né? Mas é tão difícil da gente ver isso no mercado que eu tenho que falar, que o óbvio tem que ser dito, né? Você precisa se conhecer. Então, passo número 1, eu me conheci, sei para que lado eu vou, aí sim você vai contar com a FIENG, com suas assessorias e tudo mais, para poder te dar essa mão para alavancar mercado. Passo número 1 é esse. Eu acho que, inclusive, essa história do se conhecer faz muito sentido com as assessorias que a gente comentou, né? Sim. De modelagem de negócios e realmente como eu disse, são apoios que a gente está oferecendo não só para a empresa se reinventar, mas para ela, de fato, chancelar, eventualmente, que é esse o caminho, né, Gabi? Fazendo uma pergunta aqui agora para você, outra para você, Gabi, é o seguinte: como é que a gente pode pensar em trabalhar com a inovação como um processo sistêmico e contínuo na empresa, né? Como é que você imagina isso? Uma empresa que nunca, vamos dizer assim, talvez mais de setores mais tradicionais, que entende que nunca inovou, talvez esteja pensando, inclusive, na inovação só com viés tecnológico, né? Mas como é que você recomenda, assim, para a empresa pensar isso? Eu acho que o bate-papo de hoje foi interessante para a gente realmente tirar esse senso comum de pensar em inovação sob a ótica de tecnologia, porque isso é muito mais palpável e tangível para os nossos dias. Você pensa em inovação num software, num chip, num medicamento, fica mais tangível para o nosso dia a dia. Mas a inovação ela tem diversas óticas, como a gente conversou aqui, né? Seja organizacional, modelo de negócio. Então, para que isso se torne um processo contínuo, ele não pode ser engessado. Então, eu tenho que estar a todo momento, inclusive o meu modelo de negócio, eu tenho que estar a todo momento, como eu coloquei para vocês no último exemplo lá da evolução da logística, eu tenho que estar a todo momento revisando o meu modelo de negócio. Então, é muito comum que as empresas estejam atuando no mesmo modelo de negócio há anos e muitas vezes elas vão bem, caminham bem, mas elas poderiam melhorar se isso fosse algo contínuo e a todo momento tivessem reflexões sobre o seu modelo de negócios. Então, o que a gente sugere é que a inovação seja uma pauta constante e frequente dentro da empresa e que ela esteja estruturada com etapas e com passos, como eu coloquei no nosso bate-papo, que você tenha processos estruturados de ações pontuais para todos os funcionários, desde uma alçada estratégica, desde o presidente da empresa até o chão de fábrica, todos devem se sentir parte de um processo de inovação. É importante que eu tenha metas, que as pessoas tenham atribuições para contribuir, entregas dentro dessa gestão da inovação, que eu tenha programas de geração de ideia e, como eu coloquei até para vocês, de sermos pouco propícios à inovação e sermos repetitivos, pela experiência que a gente tem nas estruturas de inovação, nas consultorias de inovação junto às empresas, a maior parte das soluções dos problemas dentro da empresa, elas vêm de outros setores. Então, é uma pessoa da logística que vai dar uma solução para a pessoa do comercial, é a pessoa do financeiro que dá a solução de P&D. Então, quando a gente sai das ações repetitivas do cotidiano, a gente tende a enxergar as coisas de forma mais ampla, né? Então, a sugestão que eu dou é que você
integre a inovação dentro do seu processo produtivo e apoie o seu funcionário para que ele não veja aquilo como mais uma tarefa, como um ônus a mais de atividade que ele vai ter que fazer na rotina dele. Então, premiações que não necessariamente financeiras, a gente vê que bonificações e reconhecimento do funcionário, às vezes, tem mais impacto para ele, aquela valorização, do que uma premiação financeira. Certificações, a FIENG também apoia com certificações de profissionais de inovação, isso dá uma chancela melhor de mercado. Então, são essas ações estruturadas que eu sugiro.